Meus colegas da imprensa, principalmente os assessores de comunicação, eu quero voltar com este tema, gravando mais um vídeo aqui, uma dica para desta vez aqui é sobre criação de pautas. Criação de pautas, né? Para você que assessora um órgão público, para você que assessora uma autoridade, uma entidade classista, quero dar uma dica, uma contribuição pequena para você justamente despertar e alavancar cada vez mais a sua assessoria, o seu trabalho, o seu cargo exercido como assessor de imprensa, né? Para você que exerce um cargo de assessor de imprensa, seja uma secretaria pública, né, uma instituição pública, né, a sua finalidade é única, se não dar notoriedade aos serviços desta secretaria, bem como ao serviço, às atividades daquela pessoa a qual você assessora. Isso em caso de autoridade, né, órgão público ou uma autoridade, bem como ao chefe do executivo, seja ele estadual, municipal, federal. Pois bem, mas vamos entender primeiro o que é pauta. E muita gente fala aí sobre pautas quando a gente pergunta, por exemplo, eu quero agendar uma entrevista com alguém, com o seu assessorado, né, com o seu secretário, alguma coisa. A pessoa pergunta logo, o que qual é a pauta? Alguns perguntam, às vezes, outros não perguntam. Eu, particularmente, eu peço para agendar uma entrevista para mim, para ir do nosso programa, o RBN Notícias, que é de segunda a sexta-feira, 12 horas, na rádio RBN 104,9. Eu já dou logo, pessoal, olha, a pauta que eu quero é A e B. Eu dou logo duas pautas, são dois assuntos. Eu gosto de tratar, no máximo, dois assuntos. Não trato mais, porque dá problema pegar o entrevistado e falar sobre múltiplos assuntos, né? Então eu dou logo duas pautas, são esse e esse assunto, pronto. Então a palavra pauta, ela significa lista ou relação elencada de um determinado assunto ou evento, e tem origem no termo latim, que significa pactus, que descreve alguma coisa que está estabelecida ou fixa. O que significa pauta na prática? Eu, por exemplo, eu peço para marcar uma pauta com o secretário, por exemplo, de infraestrutura. Um exemplo, o secretário de infraestrutura. Eu ligo para o assessor, eu faço contato com o assessor de imprensa, que lá na secretaria tem. Estou dando um exemplo. Olha, eu quero agendar uma pauta com o secretário de infraestrutura. E eu já digo logo a pauta, né? Secretário de infraestrutura. Então, olha, a pauta que eu quero falar com ele, ou se logo ele me perguntar, o assessor, então eu dou um exemplo, por exemplo, olha, que a secretaria, ou as secretarias, elas têm um universo de atividades e de eventos que o secretário participa, o titular da pasta participa. Então eu não posso dizer, eu quero fazer uma entrevista com ele. É errado o solicitante dizer isso. Eu quero fazer uma entrevista com ele. Não. Você tem que dar um segmento, tem que dar um norte para o assessor, para que ele possa, se ele for também estratégico, ele for falar com o seu assessorado, com o secretário, e ele dizer, olha, o fulano de tal, da emissora X, do programa tal, ele quer fazer uma entrevista com o senhor sobre estes dois temas, ou sobre este tema. Então eu falo com o assessor e digo, olha, eu quero fazer uma entrevista com o chefe, o titular da infraestrutura. Eu quero falar, por exemplo, sobre a condição das pontes que estão aí em construção ou que estão em reformas, né? A infraestrutura pelas rodovias estaduais, se for o caso. Ou então, sobre a escola X, ou o órgão X que está sendo construído, está sendo reformado e tal, que é a infraestrutura. Dois temas. Pronto, acabou-se. E aí ele já está balizado, ele pega todas as referências que tem esses dois serviços, os investimentos, de onde vem a verba, se é emenda por meio de emendas federais, se é verba do Tesouro local, do Tesouro estadual, enfim, ele pega toda empresa que está construindo, data de início, data de finalização da obra, ele pega outros assuntos, tudo concernente a esta obra. E aí ele vem para a entrevista, e na hora eu vou fazer essa entrevista com ele, negócio de 15, 20 minutos, porque é uma conversa assim mais dinâmica, né? Negócio de 10, 15 minutos, não para se tornar um bate-papo, né? Tudo tem que ser profissionalmente.
Por isso que tem que ser 2 temas, no máximo 2 temas. Eu digo, como profissional de imprensa, eu digo no máximo 2 temas para a gente trabalhar com entrevistas, porque senão o entrevistado fica cansado. Às vezes, o entrevistador não tem mais perguntas para fazer, aí se torna um negócio sem graça, deixa de ser profissional. Então ele traz todo esse elencado de assuntos concernente àquela obra e aí expõe para mim, no caso, para toda a população saber o que a Secretaria X de Infraestrutura está fazendo naquele evento. Legal? Pois bem, em se tratando de autoridade, é a mesma coisa. Só que você vai dar notoriedade aqui para a Secretaria, para uma instituição, que por sua vez é o chefe, se for no caso do Estado, né, ao chefe do Executivo, ou seja, o governo. E assim por diante, Prefeitura, Governo Federal. No caso de autoridade, seja assessora, por exemplo, uma autoridade, é a mesma coisa, dar notoriedade para que ele possa ter o nome destacado na mídia convencional e redes sociais, o nome daquela pessoa. Se for uma autoridade, se for um político, sobre o que ele está fazendo, um parlamentar, eu quero uma entrevista com um parlamentar X, e é sobre um projeto de lei que ele acabou de apresentar e foi aprovado, ou então só apresentou, qual é a significância disso para a sociedade, para a cidade, etc. Dá a pauta. Volto a dizer, 1 ou 2 pautas no máximo, para ficar bem profissional o negócio. Legal? Pois bem, o assessor deve possuir expertise suficiente para identificar a pauta no seu local de trabalho. O que significa isso? Ele está ali trabalhando na secretaria dele e ele, por sua vez, tem que ficar de olho, mas ele tem que ter faro, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter visão para detectar dentro da secretaria que ele trabalha, dentro do órgão que ele trabalha, aquilo que está em evidência para poder tornar aquilo, puxar para si um texto mercadológico, né, bem simples, para poder jogar a imprensa convencional e isso despertar interesse que venha fazer as reportagens, que sirva de pauta para eles fazer a reportagem. Né? Então é por isso que ele tem que ficar de olho, ele tem que ter expertise nisso aí para poder identificar, porque em muitos casos a gente fala, por exemplo, com o assessor de qualquer pasta e aí diz, não tem nada não, tá tranquilo por aqui. Gente, então ninguém está trabalhando, o secretário não está trabalhando, nem o departamento estão trabalhando, porque dentro de uma secretaria existem N departamentos e todos com finalidades diferenciadas, claro. Então, todo mundo está trabalhando. Então, alguma coisa tem para ser feita. Então, quando o assessor diz que não tem nada, é porque ninguém está trabalhando. Mas isso não é verdade. Isso é falta de estratégia do assessor, da pessoa que está lá assessorando, isso em se tratando de imprensa. Legal? Então, deve farejar nos setores, já acabei de comentar, uma agenda, e agenda de eventos do titular. O titular, ele tem muitas atividades, ele tem reuniões com os mais diversos órgãos e também empresas privadas, ONGs, etc. Então, eu tenho que estar atento para que eu possa acompanhar essa agenda de atividades do titular e dali tornar, é claro que nem todas, você não vai jogar todas, que não tem condição, mas você filtra aquilo ali e joga para uma pauta, servir de interesse para uma pauta da imprensa convencional e hoje de sites, de blogs que tem por aí, né? Programas de rádio, de televisão, tem lives, tem podcast, enfim, tem um monte de coisa que sirva de exemplo para que eles possam, então, buscar esse interesse e fazer com que aquilo vire uma reportagem. Legal? Uma pauta, depois de redigir um pequeno texto, aí você identifica isso e redige um pequeno texto que seja sobre aquele tema e lembre-se, ele tem que ser mercadológico esse texto. Veja bem, tem um texto trabalhado para que você possa então fazer com que esse texto, ele, a partir da manchete, ele possa despertar curiosidade e interesse na imprensa convencional, nos colegas da imprensa convencional, né? E fazer com que ele seja comercial, jornalisticamente, e que leve para as redes sociais, para os podcasts, que hoje tem podcast, e também do jornalismo, do telejornal, dos radiojornalismo, e assim sucessivamente isso vire notícia para toda a cidade e dando sempre notoriedade para este titular desta pasta, para que ele possa ver que o seu trabalho está sendo bem filtrado, está sendo bem aceito, o que ele está fazendo tem que ser
de caráter público. Legal? Então, seja esta autoridade um político, um artista dos mais diversos setores da cultura, um empresário, etc. Neste caso, né, de pessoa física, no caso, então o assessor ele tem que também estar de olho ali em tudo que ele faz, nas suas obras, se for o caso de artistas, né, artistas da parte da cultura, etc. E assim sucessivamente, fazer aquele elencado e então fazer com que esse serviço, no caso dos artistas e políticos, eles sejam destaques. Legal? Então, a missão do assessor de imprensa é buscar conhecimento estratégico de mídia e publicidade para elencar elementos que propiciem notoriedade a este personagem. Por exemplo, uma das das áreas que a gente mais enfrenta dificuldade é com respeito a políticos. A gente não consegue falar com político, é muito difícil. Muito difícil. Seja qual for, seja até um vereador, é muito difícil. Por conta de quê? Por conta de que a gente não tem contato com eles, mas o assessor, o nome está dizendo assessor, o acesso a ele é o assessor. A gente também não tem dificuldade. Também tem dificuldade. Porque a gente tenta contato e não tem, às vezes, feedback, não tem um retorno. Manda mensagem ou liga, não responde, enfim, não dá um retorno. E aí tem coisas super interessantes acontecendo dentro das casas legislativas estaduais, municipais, federais, e bem como nos outros setores, do executivo, por exemplo, a gente não tem contato. É difícil. Isso é fato, viu? Eu vivo isso, é fato. Sorte que nós temos uma amizade grande, já há um tempo na imprensa, eu consigo agendar minhas entrevistas, às vezes com a própria pessoa, com o próprio gestor, porque às vezes o assessor ele não tem muita expertise para isso. E tem um detalhe, eu quero abrir aqui um parênteses, eu lembrei agora aqui, que o assessor ele deve ter absoluto conhecimento e intimidade com o seu assessorado, ele tem que ter, senão não funciona. Eu já conheci situações de que o assessor não conhece o assessorado e vice-versa. Não existe intimidade. Então, principalmente profissional, eu estou falando profissional, intimidade profissional, não tem, e tem que ter. O assessor de imprensa ele tem que estar junto do assessorado, junto do titular, junto daquela pessoa a qual ele está assessorando e conhecer os trâmites para que ele possa então fazer com que ele represente em determinado momento da ausência desse assessorado, ele represente o assessorado, represente o titular numa entrevista, represente num texto, mande um texto para alguém, porque ele já deve até conhecer a fala. Eu assessorei, por exemplo, um órgão público em que eu plantei isso dentro do órgão, essa expertise, essa experiência que os assessorados deveriam ter comigo para que eu pudesse, uma confiança para que eu pudesse representá-los na ausência. E às vezes nem era preciso eles estarem presentes, porque assim que tem que ser o assessor, é isso, assessor. Você já viu, por exemplo, um assessor de imprensa dando entrevista? Muito difícil, né? Muito difícil. Por quê? Não sei por quê. Eu posso dizer, até sugerir, eu posso supor que é essa falta de confiança, essa falta de intimidade, falta de conhecimento do assessor dentro da secretaria ou dentro do órgão que ele trabalha ou com a pessoa que ele representa, né? No passado isso já aconteceu muito. Assessores de imprensa eles falavam, hoje é um pouco mais difícil. Até porque os executivos, os empresários, os políticos, até em nível de executivo, chefe de executivo, eles andam com o celular e onde eles estão, eles mesmos querem fazer os seus videozinhos, né? As suas selfies e tal, aquela coisa toda. Não, você tem um assessor, faça um trabalho profissional. Tem um assessor, ainda que você filme lá onde você estiver, peça para o assessor filmar, não pegar, colocar o telefone aqui para cima e tal e ficar falando, não. Fica um pouquinho feio ou muito feio, porque você tem que zelar pela sua personalidade, pela sua aparência, pela figura que você representa dentro do órgão, né? Você representa um órgão, você representa o Estado, você representa o município, representa o governo federal, se for o caso, a União, ou representa uma entidade qualquer. Então tem que ser um negócio profissionalizado, senão fica feio, né? Então veja, e aí esta mesma dica serve para quem assessora uma entidade classista. Essa entidade classista é um sindicato, um conselho,
uma cooperativa, digamos assim, um time de futebol, enfim, né, uma agremiação esportiva, enfim. Né, essas entidades, tirando do serviço público, a regra é a mesma, ter conhecimento das atividades, daquilo que realmente é necessário, tornar público aquelas atividades, para que esse assessor ele possa ter, sobretudo, intimidade com a imprensa, conhecer as imprensas, conhecer os programas que tem na cidade de rádio, jornal, televisão, jornalismo, telejornalismo, radiojornalismo, programas locais, e deve ter um elencado ali, uma listagem de todos eles, contato com eles, para que na sua linha de transmissão ele possa disparar aquela mensagem sobre aquela pauta X, olha, o fulano está fazendo isso, assim, assim, ou vai fazer e tal, enfim. Né? E sempre que houver necessidade, essa pessoa for para um determinado evento que a pasta dele está fazendo, ou no caso de pessoas físicas, que é o caso de artistas, políticos, etc., convide a imprensa para ir acompanhar. Né? Fica um negócio bem organizado, porque hoje toda empresa e todo órgão, empresa privada e órgão, ele tem que pensar numa equipe estratégica de comunicação, de assessores, de técnicos que realmente têm expertise naquilo, e não apenas ocupar cargos de assessoria de imprensa, que é de profissão de jornalista, de radialista, de profissionais de imprensa, para que essa pessoa apenas tenha um cargo ali, não, mas tem que ter, precisa ter essa expertise, precisa ter esse conhecimento estratégico de mídia, de publicidade, de fotografias, sobretudo, né? Fotografias, aí tem todo um critério de fotografias, né? Com respeito à luz, com respeito ao vento, com respeito à posição, com respeito às pessoas, e uma série de coisas que não é o foco disso aqui. Eu posso falar de fotografia, uma outra coisa, que eu sou fotógrafo desde adolescente. Então, esta é a minha dica de hoje para sobre criação de pautas dos assessores de imprensa. Nós temos um conhecimento a respeito disso. Eu já falei no vídeo anterior, sou jornalista, radialista, sou gestor de recursos humanos e com especialidade em desenvolvimento e treinamento de pessoas. Dentro da empresa, da área jornalística, quase todos os cargos eu já fiz e sei fazer e faço. Né? Redação, enfim. Né? E eu amo muito fazer isso. E quero colaborar com você, que de repente tem alguma carência, alguma coisa. Estamos aqui para a gente colaborar. Tá bom? Um grande abraço.